Oi, gente, eu sou a Débora, eu estou no 7º período do curso de Educação Infantil e eu vou falar um pouco de um projeto desenvolvido por mim, pela Poliana e pela Ludmila na disciplina de EN 386, que é Ciências Naturais e Sociais, no ano passado, na Universidade Federal de Viçosa, no Laboratório de Desenvolvimento Infantil, com a Sala 5, crianças de 5 anos, no turno da tarde. Esse projeto que nós chamamos de Como Reis e Rainhas, ele surgiu muito a partir de uma observação nossa do faz de conta dessas crianças, das brincadeiras, que elas apresentavam muitos desses personagens, reis, rainhas, príncipes, princesas, e aí a gente pensou que seria um tema interessante de se aprofundar por meio de um projeto. E aí com esse projeto nós trabalhamos então a monarquia, através de atividades nas ciências sociais e nas ciências naturais. Eu vou falar então de atividades desenvolvidas por mim e pela Ludmila, e mais para frente a Poliane vai apresentar também algumas atividades desenvolvidas por todas nós como grupo e das atividades que ela desenvolveu. Uma atividade que eu desenvolvi nas ciências sociais foi desenhando a realeza. Foi uma atividade muito interessante porque trabalhou muito com o imaginário das crianças. Então, elas apresentaram ali por meio de desenhos como que elas imaginavam que eram reis e rainhas, o que elas pensavam que poderia ser. Então surgiu muito aquele desenho da rainha com uma coroa de vestido, o príncipe com uma espada, com cetro, com manto. E aí a gente foi trabalhando isso, eu fui questionando, mas será que é assim? Todo mundo se veste assim? E aí eu fui trazendo produções artísticas antigas também para eles compararem, pinturas de reis antigos que usavam perucas, usavam maquiagem, vestido. E elas levaram um choque, assim, e foi muito interessante, porque aí a partir daí a gente foi também trabalhando vários assuntos com relação à monarquia, né? Com relação à política, com relação à geografia, então deu para aproveitar muita coisa, deu para trabalhar muita coisa nessa atividade. Ao fim, elas já estavam desenhando de maneira diferente, elas já estavam vendo que existiam diferentes etnias, reis de diferentes etnias, diferentes nacionalidades, que nem sempre os reis usam coroa. Enfim, foi uma atividade muito interessante para construir esse conhecimento sobre a monarquia atual. A atividade desenvolvida pela Ludmila nas ciências sociais foi construindo o castelo com blocos, que foi na área de blocos, no qual as crianças foram construindo realmente castelos, né, as moradias dos reis e rainhas, com blocos de madeira, e a Ludmila foi fazendo uns questionamentos, foi levantando hipóteses sobre para que servia a fortaleza, quem morava nos castelos, e as crianças foram construindo esses castelos com base no que elas sabiam, e aí foi possível também desenvolver diversos conhecimentos em diversas áreas. Então foi uma atividade também muito interessante. Ao fim, a Ludmila trouxe imagens também de construções de castelos antigos que servem para visitação atualmente, e as crianças demonstraram gostar bastante da atividade. Com relação a atividades de ciências naturais, nós desenvolvemos algumas atividades de experimentação das especiarias que eram muito comuns de serem buscadas na época da monarquia antiga, assim, nas épocas das grandes navegações. Então, foi interessante trabalhar com cravo, com gengibre, com canela, e eu trabalhei com a canela, levei a canela em pau e a canela em pó na mesa de ciências com 2 crianças, e as crianças levantavam hipótese de onde será que tinha vindo aquela canela, se era da folha, se era da flor. E aí eu levei também imagens da planta, mostrei de onde vinha a canela. Elas questionaram também como se fazia canela, para que servia canela antigamente, nessa época, né? Como que eles utilizavam a canela, a especiaria. Então foi muito interessante também essa atividade, porque foi possível construir muita coisa ali, foi possível trazer muita informação nova e elaborar muita hipótese, testar muita coisa. A Ludmila trouxe o cravo da Índia, então também teve a experimentação das crianças, elas testaram, colocaram na boca, cuspiram, algumas não gostaram, enfim, mas foi muito interessante essa experiência. E a Ludmila também trouxe essas questões, né, de onde será que vinha, para que servia. Ela trouxe que o cravo era muito utilizado para mastigação, para evitar o mau hálito.
Então foi também uma atividade muito rica para essa experimentação das crianças, né? Ao fim dessa atividade, nós fomos para a área silenciosa, vendamos as crianças que participaram dessas atividades e questionamos através dos sentidos, né, da experimentação e do cheiro, que especiaria era aquela, uma atividade lúdica mesmo, para ver se eles conseguiam adivinhar. E foi muito interessante também, muitos deles conseguiram, alguns tiveram uma dificuldade, mas eles se envolveram muito e demonstraram muita satisfação com as atividades desenvolvidas por nós. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho agora das minhas atividades dentro do projeto. A primeira atividade foi de ciências sociais. Nela eu levei a atividade chamada Era Uma Vez um Reino, que tinha um kit fantasia. Dentro desse kit tinha as roupinhas, né? Um manto, coroa, vestidos, calças. E a partir desse kit, na área de brinquedo dramático, as crianças conseguiram dramatizar suas brincadeiras. Elas brincaram de estar em bailes, de ser reis, rainhas, princesas. Foi muito divertida essa atividade e eu acho que eu consegui com que elas imaginassem, né, como que seriam os reis e as rainhas. A minha segunda atividade foi a atividade de especiarias. A minha especiaria que foi levada foi o gengibre. Aí eu levei a imagem de como ele é na terra, expliquei para as crianças que ele é uma raiz, levei a própria raiz para eles verem e levei também o gengibre em pó. Aí eu fui criando questionamentos com eles, de como eles achavam que era utilizado, e a partir disso eles puderam experimentar o gengibre. Mesmo sendo um alimento ardido, eles gostaram bastante, foi muito legal a interação deles com a atividade. A terceira atividade foi a atividade de embarcações, de movimento do objeto, né? Na qual a gente, primeiramente, junto com as crianças, confeccionou o nosso próprio barquinho. Então foi uma atividade de dobraduras. E em seguida a gente levava as crianças para a área externa, onde tinha um carrinho de mão cheio de água com um porto, e a gente colocava os barquinhos de um lado e a gente questionava as crianças como que eles iriam chegar até esse porto, sem utilizar as mãos. E a partir disso surgiu vários questionamentos e eles conseguiram entender que seria pela água e pelo vento, né? E aí a gente fez várias brincadeirinhas deles locomoverem os próprios barquinhos de papel, empurrando com o sopro, né, que seria o vento. E eu acho que foi muito, muito, muito divertida essa atividade. A quarta e última atividade foi a atividade de cocção, que a gente levou geleia de morango. Inicialmente a gente levou as fichas da receita, e junto das crianças elas fizeram a leitura dessa ficha e começou a fazer a receita, né? A gente estava a todo momento para auxiliar eles, mas dando autonomia para eles mesmos fazerem a própria receita. Na parte do micro-ondas a gente auxiliou mais, mas foi muito interessante também, porque eles estavam muito empolgados. E no final teve a degustação, né, junto das crianças na hora do lanche, que eles conseguiram provar da receita feita por eles mesmos.